Olá, sou Sandra Macieira, sou da ilustração científica. Nesta exposição podemos ver várias influências, desde do Doré, com os seus desenhos, podemos ver alguns desenhos de animais que ele foi criando ao longo da sua obra, e estas são as minhas interpretações. Temos depois também esta reinterpretação assim pequenina de uma das asas do relieiro, e que foi assim uma aventura devido à escala do desenho. E a mais conhecida dele, outra asa também. Depois, no meio desta procura, desta evolução, comecei também a investigar mais, a desenvolver mais, a pesquisar sobre a pintura de natureza morta e cenas de caça, essencialmente da pintura holandesa do século XVII. Aqui também temos uma reinterpretação de um quadro que eu fiz do Cisne Desesperado, de um pintor holandês, que foi assim foi interessante pesquisar não só o animal, mas também como fazer a reinterpretação, porque havia paisagem, a anatomia, a luz e a minha reinterpretação. Depois, outra das minhas influências também, desde sempre, foi, como sou filha de biólogo e cresci a ver os livros de biologia do meu pai, em que tinham os animais com o sistema abertos, com o sistema digestivo, com o sistema muscular, etc. E a taxidermia, que foi sempre um grande elemento importante para o estudo dos animais. E então aqui é uma coleção de felinos, de gatos, alguns mumificados e outros vinham em frasquinhos, típicos da taxidermia, e que comecei a brincar um bocado, misturá-los com como é que seria, neste caso com asas de outros animais. Comecei assim a brincar, e outros, os mais mumificados, foi mesmo por causa da mancha pictórica, que me seduziram, e comecei a explorar um bocado as formas, o claro-escuro, etc. Estes essencialmente são feitos a carvão, com aguada a carvão, e depois desenhar e dar os claros através não o escavar, mas o apagar. Depois, outra parte que também vem um bocado sempre associada ao Gabinete de Curiosidades, à taxidermia, toda a parte visual da estética gótica vitoriana. E estes são mais essa influência, já com alguma vegetação, com alguns esqueletozinhos. Aqui temos um pormenor de dois animais já extintos, o dodô e uma ave cantora do Hawaii. Para ver aquilo que nós vamos por dentro também eu sempre tentei ter alguma consciência da parte ambiental, da parte de ecologia, da extinção dos animais, de tentar criar alguma ligação com a natureza e com os animais, para também os protegermos. Como cresci com os documentários do David Attenborough, ele sempre tem uma frase que me marcou ainda hoje, que é: nós só podemos proteger aquilo que amamos. E, portanto, estes desenhos que eu faço, faz isso, é a minha parte de fazer isso, a minha contribuição para ajudar a conhecer os animais, a defender e a criar ligação e empatia por eles, para tentar proteger o ambiente e a defender o ecossistema. Aqui neste espaço temos também uma recriação também de uma personagem que o Doré fez aqui com a lebre, que era uma personagem das florestas, que era uma lebre com hastes e com asas. Eu fiz uma alteração das asas, porque era supostamente asas de um falcão peregrino, e eu pus da coruja das torres, que eu gosto mais, e as hastes do veado e não do gamo, porque acho que são mais elegantes. E a integração com alguns pássaros, só para ter alguma dinâmica ao desenho. Continuando aquela filosofia de proteger o ambiente e a linguagem dos gabinetes de curiosidades, do desenho mais florido, temos aqui uma mãe e uma cria de um pangolim, que são o mamífero mais traficado no mundo por causa das escamas, por causa da medicina tradicional chinesa. E que há projetos internacionais de defesa, etc. E então eles são, como mamíferos com escamas, também é um animal muito estranho e pouco conhecido,
e, portanto, também gosto de intervir e desenhar animais estranhos. Aqui temos um conjunto e integração de vários esqueletos de felinos com pássaros, fazendo uma relação entre a morte e a vida, porque a própria natureza é isso, tudo pertence, tudo é um ciclo. E que nós não podemos ver a morte como uma coisa que é uma coisa triste, mas também pertence. E para existir a vida também tem que existir a morte, é o ciclo, não é? E portanto há uma dinâmica entre os vários elementos, entre eles. E aqui também temos o esqueleto de um felino, com alguma dinâmica também, mas só por si só a posição, a dinâmica é tão bonita que fica sozinha, assim simples, já tem uma imensa força. Que ajudou ao nome da exposição. Neste desenho temos uma composição, vou sempre buscar imagens para me ajudar no desenho e neste caso específico foi animais taxidermizados. Estes animais foram taxidermizados por holandeses e então eu fiz a minha própria composição. Também, como eles fazem com animais, eu faço no desenho e aproveito muito isso. E eu gosto muito deste desenho por causa do olhar deles. Há uma comunicação e uma doçura no meio dos pássaros e depois sempre a ligação com a morte e a vida e continuo sempre um bocado com essa ligação e essa comunicação dos dois. Aqui temos este painel feito com veados, que veio de uma visita a um museu em Paris da caça e da natureza, que o edifício, além de ser lindíssimo, o museu ser lindíssimo, fala um bocado da relação dos animais e a natureza com o ser humano. Foca-se também da caça, infelizmente, na minha opinião, infelizmente, mas por outro lado não dá aquela imagem da caça como algo do ser humano superior aos animais. Antes, pelo contrário, faz mesmo um elogio à natureza e à natureza que nos rodeia. A maior parte destes veados são uma grande influência das esculturas que havia na época do século XVII também, como a pintura, da natureza morta, dos veados, que havia as peças de bronze da caça, também com o tema da caça. E isto é uma composição que criei com a influência dessas mesmas peças escultóricas. Ali ao longe é um desenho que faz a ligação entre os vários desenhos mais de vertente vitoriana com dois esqueletos e eu adoro aquele desenho pela cor e a intensidade. Faz assim um choque com o painel dos veados a preto e branco. E o choque e lá está a junção da vida e da morte com a cor também. Espero que tenham gostado e obrigada por terem vindo.